40 minutos de abertura. Então, por isso mesmo. Então, vamos lá. Bom, primeiramente eu quero... Primeiramente, para Temer. Eu quero começar agradecendo o privilégio de estar aqui. Foi algo que Deus me proporcionou, porque eu não posso mais estar às quartas à tarde, como alguns sabem, né? Por conta do trabalho. E eu agradeço muito a Deus. E eu quero levá-los a um recuo, né? A levá-los a entender o objetivo dos primórdios da reforma, que eram de que as pessoas pudessem ter o livre acesso às escrituras. E no momento inicial, a dificuldade que se tinha era em torno da língua. A escritura estava detida, ela estava priorizada para aqueles que compunham o clero, para aqueles que pertenciam ao clero. Então, as pessoas, o povo, não tinham o livre acesso às escrituras. E muitos líderes religiosos, e talvez o principal deles seja Martinho Lutero, foi provocado a um sentimento de mudança. Ele entendia que, além das pessoas serem expostas à palavra de Deus, as pessoas precisavam ter a palavra, as pessoas precisavam examinar a palavra, possuir a palavra. Então, qual foi o meio utilizado por Lutero? Lutero, então, traduz a Bíblia, traduz as Escrituras para o povo, para que, então, o povo tivesse acesso a esses escritos, né? E, a partir daí, surge o primeiro conflito. Qual é o conflito? À medida com que as pessoas tinham as Escrituras, elas começavam a examinar as Escrituras, e, examinando, elas as interpretavam. E conturbadamente, né, se é assim que eu posso dizer, elas começaram a interpretar as escrituras da maneira da qual elas achavam que era correta, né? E isso gerou diversos problemas e isso gera diversos problemas. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. É sobre a interpretação e o exame das escrituras, né? Os esforços de Lutero e dos reformadores foram para que fosse livre o exame das escrituras, não a livre interpretação. Então a defesa girava em torno do livre exame. As pessoas, Lutero e os reformadores lutaram para que as pessoas pudessem ter as escrituras em suas mãos, né? Deus nos chama a um compromisso com a verdade. E entendendo isso, as passagens, os textos, eles possuem um significado verdadeiro e, portanto, um único significado verdadeiro. E é sobre esse significado que as nossas vidas, que a nossa vontade tem que estar disposta a conhecer, né? Embora tenhamos o livre acesso às escrituras, nós não podemos examiná-las de qualquer maneira. Nós não podemos examinar as escrituras, ler as escrituras como lendo qualquer outro livro, como lendo um escrito de Kant, de Aristóteles, de Platão. Estamos diante de um texto divinamente inspirado, portanto, não deve ser lido de qualquer maneira. A afirmação de que temos o livre acesso às escrituras geralmente ignora dois fatores muito importantes. E quais seriam esses fatores? O primeiro fator ignorado é a natureza da escritura, né? E o segundo é a natureza do leitor. Então, as pessoas que afirmam de que você pode interpretar o texto da maneira com que você quiser, você pode simplesmente abrir a Bíblia e deixar que o seu coração fale a respeito, tome conclusões a respeito do texto, são normalmente, ou na maioria das vezes, é um conceito equivocado, né? E, portanto, para o entendimento correto das escrituras, a gente precisa, né, primeiro reconhecer de que não é um escrito como os outros e, portanto, necessita de um auxílio. Eu acho engraçado porque a escritura não é um texto como os outros. Então,
Não, o fato de você ser um intelectual, o fato de você ser alguém inteligente, não diz absolutamente nada com relação à interpretação das Escrituras. As Escrituras dobram a nossa inteligência. As Escrituras humilham a nossa inteligência. Portanto, devemos ter aquilo que é o único e a condição necessária de se entender e interpretar as Escrituras, que é com o auxílio do Espírito Santo, o Espírito de Deus, entendendo que isso é uma verdade revelada pelo próprio Deus, entendendo que aqueles homens que escreveram as Escrituras estavam divinamente inspiradas, somente por esse meio, através do Espírito Santo, podemos compreender o que as Escrituras dizem e, consequentemente, explicar o que as Escrituras dizem, né? Uma das coisas que eu quero fazer nessa tarde é justamente trazer a vocês a convicção de que estamos diante de um texto que não possui erros, estamos diante de um texto infalível, estamos diante da palavra de Deus. E somente entendendo o significado original, o significado verdadeiro do texto, é que aí então podemos ter transformações em nossas vidas, podemos ter transformações na vida da qual a gente proclama, a gente expõe o texto. E uma das coisas, né, que se aprende no início de estudo de teologia é a respeito da perspicuidade das Escrituras. O que viria a ser a perspicuidade? Vem a ser a clareza, a simplicidade das Escrituras, né? A Escritura, a partir do momento que você entende o significado exato, a partir do momento que você entende o significado verdadeiro daquele texto, aí então ele passa a ser claro, aí então ele pode transformar a sua vida e pode transformar a vida daqueles que te ouvem, né? E entendendo isso, é que eu gostaria de chamar a atenção, né? Eu não estou fazendo uma afirmação de que a Bíblia possui textos que não possuem dificuldade. Não, pelo contrário. A Bíblia possui textos muito difíceis e é por isso que demanda estudo, é por isso que demanda tempo, é por isso que demanda meditação. Então, estamos diante de um texto que não é só meramente abrir caixa de promessas e ler como a gente leria outro. Não é simplesmente ler a Bíblia como a gente lê uma fábula, como a gente lê um texto qualquer, né? E eu gostaria de, com os irmãos, estar dando algumas dicas bem breves, por se tratar de uma abertura, pincelando de que maneira podemos examinar as Escrituras. Que assim como os reformadores defenderam o exame, hoje também defendo eu. O fato de termos, todos nós aqui possuímos Bíblia. Então, será que estamos realmente entendendo o que a gente lê? Será que a gente está examinando as Escrituras da maneira correta? E é isso que eu quero chamar a atenção fazendo o exame de um texto. Eu gostaria que vocês abrissem comigo Lucas capítulo 15. Nada melhor do que explicar o exame das Escrituras examinando um texto. Todo mundo? Foi? Vamos lá. Versículos 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A primeira pergunta, examinando o texto que eu quero fazer a vocês, é o que está acontecendo aqui? Os pecadores estão se chegando a Jesus. E quem eram esses pecadores e publicanos? Eram homens não religiosos. Portanto, estamos diante de uma cena onde pecadores se chegam a Jesus. Quem eram esses pecadores? Homens não religiosos. E para quê? Olha o final do versículo 1. Para que eles chegam? Para que eles se chegam a Jesus? Para o ouvir. Então sabemos de que o pano de fundo que essa narrativa de Lucas está se situando. E depois, o que acontece? Chegam os fariseus e os escribas, que eram o quê? Homens religiosos. Eles eram contrários
dos publicanos e pecadores. Eles eram homens religiosos. E o que eles fazem? A minha versão diz o quê? Eles murmuram, eles criticam. E aí eu te pergunto, eles criticam a quem? Os publicanos, os pecadores ou a Jesus? Repare, examine o texto. Este que recebe pecadores. Então, quem eles criticam? Jesus. E por que Jesus é criticado? Ele recebe pecadores. Porque ele recebe pecadores e come com eles. Você sabe por que Jesus recebe essa crítica? Por quê? Naquela época, os fariseus, eles tinham... Antes de ensinar os seus filhos a comer, eles ensinavam os seus filhos a lavarem as mãos, antes mesmo de ensinar a comer. E não era por uma questão de higiene, não era por uma questão de limpeza ou micróbios, não. Eles ensinavam os seus filhos a lavar as mãos antes de comer porque eles entendiam que era um ritual de purificação. Porque pensava o fariseu, filhinho, vai que você encostou a mão onde um samaritano, onde um publicano passou, onde ele sentou. Então, filhinho, quando a partir do momento que você encosta a sua mão se torna impura. E aí você vai pegar o seu alimento e esse alimento se tornará impuro. E quando você ingerir esse alimento, logo você se tornará impuro. Portanto, filhinho, antes de comer, lave as suas mãos. E não só isso, né? Alguns escritos dizem que os fariseus também diziam o seguinte: filhinho, se você estiver comendo com o seu prato e a sombra de um samaritano, de um publicano se projetar no seu prato, joga ele fora, não coma, pois a comida se tornou impura. E então, entendendo isso, a gente entende o motivo pelo qual Jesus está sendo criticado. Porque Jesus, além de receber, está o quê? Comendo com eles. E o que Jesus faz diante disso? Versículo 3. Jesus lhe propõe esta parábola. Ele propõe 3 parábolas. E aí eu queria com vocês, entender qual é o objeto da crítica aqui. Jesus está sendo criticado. Então, quem precisa ser defendido? Jesus. Jesus precisa ser defendido. E aí, na Bíblia de vocês, eu não sei se tem, mas normalmente as Bíblias contêm um tema, E aí me falem os temas das parábolas que vêm a seguir. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Esses temas, eles têm um intuito instrutivo, colocados no 7º século, como muitos de vocês devem saber aqui, eles têm um valor didático no texto. E a não análise, o não exame do texto pode fazer com que esse tema, esse título, possa o induzir ao erro a achar que a parábola da ovelha, a parábola do dracma e a parábola do filho pródigo gira em torno dessas personagens, ovelha, dracma e filho pródigo. Entendendo a construção do pano de fundo, nós vamos entender que a parábola da ovelha perdida não se trata da ovelha perdida. E aí eu queria ler com vocês o início do versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a... Enfim, de quem é essa história? É a história de um homem que possui 100 ovelhas. Uma dessas se perde e ele vai atrás. E o que acontece? Ele encontra essa ovelha. E qual é o resultado disso? Ele chega em casa, convoca os amigos e vizinhos, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. A parábola é sobre um homem que perde a sua ovelha. E o que ele faz depois disso? Ele festeja porque a encontrou. Vamos dar um salto. Versículo 8. A parábola que seria sobre o dracma, Olha comigo. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdendo um dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar. A parábola não é sobre o dracma, a parábola é sobre uma mulher que perde um dracma, que tinha 10 dracmas e, portanto, perde um, e procura diligentemente encontrá-lo. E o que ela faz depois que ela encontra?
se reúne com as amigas, convoca as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo porque achei a dracma perdida. A parábola não gira novamente em torno da dracma, gira em torno da mulher que procurava a dracma. Essas parábolas, elas têm o mesmo tipo, né? Elas têm o mesmo desfecho. O que fazem quando encontram aquele que está perdido? Festa. Eles se alegram. E festa tem o quê? Comida, bebida, reunião. Então, Jesus está diante dos fariseus explicando aquilo. E aí eu vou para a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, segundo o título, né? E a parábola já inicia dizendo que não é sobre o filho pródigo, é sobre um homem que tinha 2 filhos, né? E, como bem sabem, esse filho mais moço, ele sai, ele pega a herança do pai, ele gasta, ele se arrepende, né, daquilo, lembra que os servos de seu pai são mais bem servidos do que ele naquele estado, então ele decide voltar para o pai. E o pai o avista de longe, a escritura diz que o pai o vê ainda de longe, se move de íntima compaixão. Então, o filho diz: pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, me recebe como um de seus servos. E o que o pai faz? O pai dá uma festa. Ele diz assim: trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos. O pai promove uma festa. Se a parábola terminasse aqui, ela seria semelhante às outras, mas ela não termina aqui. Qual é a segunda, né, a cena posterior a isso? O filho mais velho que estava no campo chega. E quando ele chega do campo, ele faz o quê? Ele chama um servo e pergunta, né, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E quando o servo responde, né, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Há motivo para alegria. E o que o irmão mais velho faz? Ele se indigna, ele murmura, ele critica. Então, né, o pai vê o filho mais velho, perceba, o texto diz, o pai insta com ele, saindo o pai vai até esse irmão mais velho e diz: filho, o seu irmão que estava perdido, hoje encontramos, há motivo para se comemorar. E o filho mais velho diz: pai, eis que te sirvo há tantos anos, nunca sequer transgredi um mandamento teu. Pai, tu nunca me destes um cabrito que fosse para eu comemorar com os meus amigos. E agora, ele que gastou a fortuna, que aí deitou nas costas do Senhor, agora é recebido com festa. E o pai diz o seguinte: filho, tu sempre esteves comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Estamos comemorando porque o seu filho, porque o seu irmão que estava perdido voltou. Há motivo para comermos e bebermos, há motivo para a festa. Então, filho, vem e alegra-se. Filho, vem e festeja com a gente. E aí eu posso perguntar para vocês, né? Quem seria esse filho mais velho diante desse texto que eu tô lendo? Só que o interessante disso é que Jesus está falando isso para os fariseus, ele está falando isso face a face para os fariseus, ele está comendo com os pecadores, ele está comendo com os publicanos e dizendo: filho, por que você não se alegra com a gente? Filho, há motivo para comer e beber. Então essa parábola não se trata de um filho pródigo, se trata de um pai que procura o seu filho e que procura não só o filho de fora, mas o filho de dentro. De um pai que está de braços abertos, movido de compaixão para receber o seu filho, tanto que está dentro quanto está fora. E Jesus fala isso na frente dos fariseus, dizendo: filho, tudo que é meu é teu. Analisando-se o texto, entendemos de que a parábola não é sobre o filho pródigo, mas sobre um pai que tinha 2 filhos pródigos, um perdido fora e um perdido dentro. Então, irmãos, o que eu quis trazer examinando esse texto, e de maneira bem leviana, né? De que
somente examinando o texto, somente nos deleitando, entendendo o significado, em busca do significado verdadeiro, e com a presença do Espírito Santo, podemos chegar ao significado verdadeiro e, portanto, haver transformações em nossas vidas. E aí você pode ter pensado comigo assim, ah, Tamires, mas isso é muito bobo, né? Essas perguntas foram muito bobas e eu sei, eu tenho dicionário grego, hebraico, eu tenho livros históricos culturais e isso para mim é piada, né? Então, meus irmãos que talvez entendam isso que eu estou falando, eu deixo um desafio que é a fala do eunuco, que está lá em Lucas, em Atos, capítulo... Está lá em Lucas, narrado não, Lucas narra em Atos, e é uma resposta desafiante do eunuco, que diz assim, como posso entender se não há ninguém que me explique? Então, se você tem um conhecimento, se você consegue entender aquilo, senta com os outros, explique. Porque assim como o eunuco disse que não estava entendendo Isaías, né, que não estava compreendendo o texto, tem muitos irmãos que também não entendem. E aí, né, você como um bom entendedor, você como alguém que se deleita no estudo das Escrituras, possa vir a servir de arauto do rei, servir de alguém que auxilie esse irmão. E se você, irmão, que talvez não possua uma compreensão profunda do texto, você possa se apoiar de que a sua intelectualidade ela não diz nada sobre a interpretação disso. A sua inteligência não diz nada sobre a interpretação disso. Somente com o auxílio do Espírito Santo você vai compreender isso. E se você é humilde a ponto de se dobrar diante disso e dizer, cara, eu não entendo esse texto, não entendo esse texto. Procure irmãos que te possibilitem uma visão mais ampla do texto, que vão te trazer um contexto histórico-cultural. E já fechando o que eu estava dizendo, né, o que eu quis dizer com essa abertura, é o seguinte, estamos diante de uma sociedade da qual não examina o texto. Então você tem cristãs feministas, então você tem músicas reprováveis, então você tem pregações água com açúcar. Estamos diante de pessoas que não examinam o texto. E o meu convite essa tarde é para que a gente entenda o que a gente lê, né? A minha resposta foi a indagação justamente desse livro. É um livro de hermenêutica, ele não tem nada dizendo o que eu falei aqui, mas é um livro que pergunta, você entende o que você lê? E é sobre isso a minha abertura. Espero que tenha ficado clara, minha voz está mais irritante do que o normal, então é isso. Eu estava cheio de Espírito Santo. Me edificou muito a tua palavra. Até porque você trouxe aí